Caros alunos, inicia agora a aula de número 6 da disciplina Comunicação de Dados. O assunto desta aula aborda a rede telefônica e a rede de TV a cabo. Para essa aula, nós temos os seguintes assuntos a serem tratados. Nesta aula vamos compreender a evolução da rede telefônica tradicional para transmissão de voz e dados. Vamos ainda identificar os componentes macro da estrutura de redes telefônicas e suas funcionalidades. Vamos caracterizar a comutação por circuito usada nas redes telefônicas. Vamos diferenciar padrões de modem e tecnologias para acesso residencial em alta velocidade. Vamos identificar a estrutura da rede de TV a cabo necessária para o acesso residencial à internet. E, finalmente, vamos ilustrar em situações reais componentes de comunicação de dados. Vamos iniciar falando da rede de telefonia. A rede de telefonia fixa, atualmente, é uma combinação de tecnologias para viabilizar a transmissão de voz e de dados. Toda a sua estrutura tem evoluído no sentido de atender às demandas para tráfego de voz e tráfego de dados. Hoje, as linhas telefônicas disponibilizam uma largura de banda bem maior, o que possibilita a transmissão de dados em altas taxas. Quanto aos meios de transmissão empregados, são principalmente utilizados cabos de par trançado e cabos de fibra ótica. A rede telefônica tem alguns componentes bem característicos. Os três tipos de dispositivos que nós podemos citar são loops locais, são as ligações entre o assinante e a central telefônica mais próxima ou algum concentrador que fique próximo da residência do usuário. Segundo, as linhas tronco, que implementam a interligação entre as centrais telefônicas, usando recursos de multiplexação, usando normalmente cabos de fibra ótica ou links de micro-ondas. E ainda as centrais de comutação ou centrais telefônicas que conectam os vários canais e troncos e permitem a comunicação entre os assinantes através dessas centrais de comutação. Vamos a mais detalhes. Bom, os loops locais são as ligações que ocorrem entre as centrais e os usuários. Os troncos fazem a ligação entre essas centrais e essas centrais de comutação é que fazem a ligação entre os usuários. Bom, como nós temos várias operadoras, a interligação entre estas operadoras é através de canais chamados Point of Presence, pontos de presença, canais POP que fazem a interligação entre eles. Como é que funciona essa infraestrutura? Nós temos os usuários finais, temos dispositivos que nós chamamos de centrais telefônicas ou centrais de comutação. Por que centrais de comutação? Porque entre assinantes de uma mesma central ou em centrais diferentes, eu tenho a alocação exclusiva de canais quando faço uma interligação através do sistema de telefonia tradicional. As linhas que demandam a esses assinantes ficam exclusivamente alocadas para este fim. Só que a capacidade desses canais é maior do que a de apenas se utilizar para transmissão de voz. Bom, assinantes estão conectados a centrais telefônicas, todos.
Então, tenho lá a simbologia de um outro assinante. Bom, as linhas a que nos referimos como loops locais são esses canais entre a central telefônica e a posição do meu assinante. E temos também os canais tronco, que interligam as centrais telefônicas. Estes canais, eles costumam ter uma capacidade muito maior do que teríamos nas ligações com o assinante final. Estes canais fazem uso de multiplexação. Eu tenho estes canais com altíssima capacidade, empregando conexões de micro-ondas, empregando fibras óticas, num ambiente propício à interligação dessas centrais telefônicas através de canais multiplexados de altíssima capacidade. Obviamente, tenho que atrelar a essas centrais de comutação os multiplexadores. E as características deste dispositivo, dessa infraestrutura que foi construída especificamente para tráfego de voz, pôde ser aproveitada para a comunicação de dados. O grande problema atual das operadoras está no fato de melhorar a capacidade dos loops locais. A infraestrutura de canais tronco já possui uma extrema capacidade para tráfego de dados e tráfego de voz. O maior problema que as operadoras vêm enfrentando é a distância entre as centrais telefônicas e o assinante final acabam forçando uma atenuação neste sinal. O sinal sai da central com determinada magnitude e vai perdendo a sua capacidade. O alcance deste tipo de conexão costuma ser o grande limitador. A atenuação que ocorre ali e também a relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído existente nesta linha. O que é a relação sinal-ruído? É a relação existente entre a quantidade de sinal adequado somado ao ruído atinente a essa linha. Nós temos que pensar que estas linhas, esses loops locais, eles passam por fiações de rua, com cabos que por vezes estão sujeitos à chuva, estão instalados no mesmo poste por onde passa iluminação pública, passa energia de baixa tensão, energia de alta tensão, e esse tipo de instalação força muito mais que haja a interferência de ruídos externos em cima desses loops locais. A solução para esse problema, ou seja, a redução desse problema da atenuação, tem sido feita através de concentradores e repetidores colocados próximos do assinante. É como se eu tivesse uma mini central telefônica, que não chega a ser uma central porque não é um ponto de comutação, mas através desses repetidores, eles fazem a reamplificação do sinal mais próximo do assinante. São umas caixas que são normalmente instaladas ou nos postes ou junto à fiação subterrânea para aumentar e melhorar a qualidade desse sinal. O backbone é uma outra expressão bastante utilizada quando pensamos na parte de comunicação de dados. Ele faz a interligação dos sistemas telefônicos. Diversas operadoras de telefonia são integradas por canais WAN de natureza variada. Podemos ter cabos de fibra ótica, conexões através de micro-ondas terrestres, podemos ter conexões através de conexão de satélite, fazendo as grandes ligações que são estabelecidas para comunicações de uso público, a internet propriamente dita, e conexões de uso particular. Determinadas empresas, dependendo da sua necessidade, alocam exclusivamente canais
fazem a locação única desses canais sem usar a internet para fazer a ligação entre cidades, entre estados e, às vezes, até entre países, dependendo da magnitude, do tamanho da organização e da importância que aquele canal tenha para aquela organização. O custo é elevado, mas, dependendo do tipo de uso que se vai fazer, acaba a organização optando por esse tipo de ligação, tá? A expressão backbone se refere a uma metáfora de espinha dorsal. Ela serve para fazer toda a infraestrutura de ligação desses dispositivos, né? Conforme nós podemos ver aí essa figura que representa o backbone Embratel em uso hoje no Brasil. Na rede de telefonia tradicional, convencional, os loops locais são analógicos, mas os troncos e suas interligações são digitais. Para acesso à internet, utilizando a infraestrutura da rede telefônica, é necessária a conversão analógico-digital e digital-analógico. Por esse motivo, as linhas telefônicas utilizam modems para a transmissão de dados. Existem alguns tipos de modem. Para os modems discados, muitos padrões são baseados na série V, que é um tipo de padrão definido pela ITU-T, International Telecommunication Union. Alguns exemplos populares desse padrão são o V32, o V32 bis e o V90. Vamos ver o que seria cada um deles. O modem padrão V32, vocês devem lembrar da nossa aula de número 3, quando nós falamos das técnicas de modulação. Vimos técnicas de codificação de linha e codificação de bloco. Uma das técnicas de codificação de linha, que é QAM32. Neste caso, é adicionado um bit a cada grupo de 4 bits. Esse bit de redundância, ele serve para controle, né? Com isso, nós temos uma taxa de 2.400 bauds. Lembram dessa expressão? O que quer dizer essa expressão baud? Essa expressão se refere à quantidade de amostras por unidade de sinal. A cada vez que há um pulso de sinal, é a quantidade de amostras que eu consigo inserir neste tempo de transmissão. Nesse pulso de sinal, eu consigo inserir uma quantidade de 2.400 bauds. Com isto, eu consigo ter uma taxa de transmissão de 9.600 bits por segundo, ou 9,6 kilobit por segundo. Tá? Um outro tipo de modem utilizado é o V32 bis. O modelo V32 bis, ele vai oferecer uma possibilidade de usar a técnica QAM128, que adiciona um bit a cada grupo de 6. Apesar da taxa de sinal continuar com 2.400, 2.4 kilobaud, com esses 6 bits de dados, a taxa de dados resultante é de 14.4. Ou seja, teremos 14.4 kilobits por segundo neste tipo de uso no modem V32 bis. E os modems V90, que atingiram o patamar máximo de uso da linha telefônica, temos que lembrar que as linhas telefônicas foram feitas para voz. E a portadora que é utilizada neste tipo de conexão, nós estamos falando em conexões discadas, no qual eu aloco exclusivamente aquele canal para eu ter comunicação de dados em cima de uma linha de voz. Em consequência disso, eu tenho que me sujeitar às limitações da portadora que foi feita para a comunicação de dados, né?
Neste tipo de comunicação, o meu limite é de 56 kilobits por segundo. Esse é o limite teórico que nós conseguimos a banda máxima de transmissão através de uma linha telefônica, usando a portadora utilizada para a voz. Quando eu faço uma ligação usando o V90, essa ligação é assimétrica, porque eu tenho 56K de downstream, ou seja, eu posso fazer download a 53K e posso fazer upload a 33.6. O detalhe interessante é que este tipo de dispositivo utiliza uma conexão que a gente chama de PPP. Hoje nós temos uma difusão bastante razoável das conexões de banda larga, mas em muitas circunstâncias ainda são utilizados esses modems discados. Muitos de vocês, obviamente, já devem ter ouvido aquele ruído de conexão, aquele ruído bem característico, aquela gritaria que os modems fazem no início da sua conexão. O início de uma conexão, seja com modem V32, usando tecnologia V32, V32 bis ou V90, hoje a maioria das máquinas que possuem modems instalados, eles provavelmente já são de tecnologia V90, aquela gritaria que o modem faz no início da sua transação é uma troca de informações entre modems, quando eles enviam sinais de teste, negociando com que banda vão trabalhar. Por quê? Um modem envia sinal para o outro modem. O outro modem faz o teste e responde, e ficam realizando esta troca até que a taxa de erro seja compatível para a transmissão. Eles iniciam testando na banda máxima suportada, no caso aqui, 56. Não deu certo, ele tenta uma banda mais baixa e vão negociando e vão negociando. É justamente aquela gritaria inicial que aparece nos modems, claro, com uma gritaria entre aspas, né? Aqueles ruídos que o modem faz, justamente aproveitando da característica daquela portadora, que foi feita uma portadora de som, uma portadora para voz, eles ali em cima fazem uma negociação até que tenham uma taxa de erro compatível para a comunicação. Quanto pior for aquele canal, mais baixa vai ser a banda com que eles vão estabelecer a sua comunicação. A minha experiência em relação a isso é que na minha casa, as linhas telefônicas que atendem o meu bairro têm uma qualidade normalmente ruim. Quando eu utilizava esse tipo de modem, eu raramente conseguia uma conexão superior a 30. Apesar da banda máxima ser 56, eles iam negociando o meu modem com o modem do meu provedor, negociavam, até que chegavam a uma taxa compatível para aquele canal naquele momento. Eu raramente conseguia mais do que 30. Em dias de chuva, então, que as linhas estavam com uma perda maior, então eu conseguia conexões às vezes a 15. Não tenho saudades desta época. Bom, para solucionar esse problema das conexões, foram desenvolvidas as tecnologias DSL, os enlaces DSL. Dadas as limitações das transmissões dos modems tradicionais, foi desenvolvido um conjunto de tecnologias DSL, Digital Subscriber Line, linha digital do assinante. Eles são usados para suporte da comunicação digital em alta velocidade, através de linhas telefônicas convencionais. O destaque dessas tecnologias é o ADSL, linha digital do assinante, assimétrica, que possibilita maior velocidade ou taxa de bits no sentido downstream, ou seja, os downloads do usuário são um pouco maiores, que se pressupõe que numa conexão residencial, provavelmente, as conexões de download devam ocupar a maior parte das necessidades do usuário. Os enlaces chamados XDSL são as diversas tecnologias. A primeira letra é a que muda.
Quando nós temos uma letra I, estamos nos referindo a ISDN. Foi a primeira tentativa de se fazer conexões utilizando sinais digitais sobre aqueles canais telefônicos que já estavam instalados. O ISDN era Integrated Service Digital Network. Chegou a ser tentada essa tecnologia em diversas localidades aqui no Brasil, em diversas capitais, mas a tecnologia que acabou sendo utilizada foi a tecnologia ADSL, Asymmetric. Podemos ter ainda uma linha SDSL, ou seja, Symmetric, ou ainda Single Line High Bit Rate, uma linha simples de alta taxa de transferência. Podemos ter o H, High Bit Rate, ou o V, de Very High Bit Rate, alta taxa de transferência. A que oferece a melhor relação custo-benefício para o assinante final e que tem melhor adaptabilidade aos canais típicos em uso no Brasil e em boa parte das capitais do mundo, é o ADSL. Quais são as vantagens dos enlaces deste tipo, XDSL? A grande vantagem desta tecnologia, em detrimento das demais que atuam na conexão em banda larga, é o fato de aproveitar os fios de cobre trançados que já estão utilizados em linhas telefônicas comuns. A própria estrutura que fornece a comunicação de telefone da sua residência pode ser usada. Assim, o sistema abrange uma imensa área de cobertura e dispensa a necessidade de passagem de novos cabos. Aqueles de vocês que residem em imóveis mais novos, talvez percebam que pelas normas ABNT, para se liberar hoje em dia o habite de uma nova construção, impõe a existência de tubulações para a chegada daqueles cabos que tradicionalmente são utilizados em residências. São os cabos de telefonia, cabos de TV, ainda que não seja de TV a cabo, mas que possam trazer o sinal de antena do telhado até a residência. Já aqueles que, como eu, residem em imóveis mais antigos, o meu prédio foi construído no final dos anos 70, é difícil. Eu tive que quebrar muita coisa dentro da minha casa, me deu um trabalho bastante grande, porque não havia tubulação para passar cabo em lugar algum. Eu só tinha um ponto onde era possível chegar uma linha telefônica, no tempo que uma linha telefônica era muito caro. Tive que quebrar, fazer uma sujeira danada por dentro de casa, para conseguir passar cabos de telefonia para determinados pontos, para poder fazer chegar o cabo da TV a cabo na posição em que estava a TV, e até porque aqueles dutos mais antigos davam um trabalho enorme para se conseguir passar mais um cabo ali dentro. E isso é uma realidade. O trabalho de instalação da infraestrutura residencial é bastante grande. O sistema de telefonia já está instalado e esse foi um dos grandes motivadores, um dos grandes fatores de sucesso da difusão da tecnologia ADSL pelas residências. Uma ligação telefônica, ela ocupa uma faixa de frequência na ligação entre o assinante e a central que varia de 300 até 3.400 Hz, até 3K Hz, que coincide mais ou menos com a taxa de frequência do som audível, né? Então se trabalha em cima desta variação de frequência. Na tecnologia de conexões de escadas, o funcionamento utiliza essas mesmas frequências, o que vai explicar a impossibilidade de fazer e receber ligações enquanto estamos utilizando. Até pelo próprio conceito de comutação de circuito, quando eu faço a comutação de circuito, eu estou estabelecendo uma ligação num par que vai alocar exclusivamente aquele canal durante o tempo de uso. Quando eu tenho um enlace do tipo XDSL, essa ligação é feita em frequências entre 4.000 e 2.200 Hz, o que evita o surgimento de interferências. Eu trabalho com
uma outra faixa de frequência em cima do mesmo canal. Para fazer essa divisão, é necessário apenas que nós instalemos um divisor, ou splitter, que é um divisor de frequência, é um pequeno equipamento que é colocado na linha telefônica para que não haja ruído de um dos sinais no outro. Ele é um divisor tal que o cabo que sai para o aparelho de telefone vai trabalhar numa frequência, a conexão que vai para o modem trabalha em outra frequência, e este divisor impede ou reduz essa necessidade para que eu possa trabalhar numa faixa de frequência de voz e numa faixa de frequência de dados na mesma linha, sem que haja uma interferência decisiva para dificultar a qualidade desta conexão. Uma segunda diferença entre esses dois dispositivos, e que vai ser extremamente marcante, é em relação ao limite de banda, o limite de velocidade que pode ser alcançada, além, claro, do cabeamento. Numa conexão de escada, eu consigo um limite máximo de 56K, isso é atinente às características da portadora de voz. Este valor é o máximo, que ainda vai ser reduzido baseado na relação sinal-ruído e na atenuação existente naquele sinal, naquela linha telefônica, enquanto que uma conexão XDSL pode me proporcionar uma conexão que varia de 128K, o mínimo é pelo menos o dobro do valor máximo de um valor discado, e podemos ter conexões de até 24 megabits em cima de um canal DSL. O ADSL, vamos falar da questão técnica. Ele combina a modulação QAM, que é um tipo de codificação de linha, ele faz codificação de linha e ainda trabalha com FDM. Lembram disso? Que nós vimos há 2 aulas atrás? Quando nós falamos em modulação, a modulação em frequência se refere a, em cima de um canal físico, nós enviamos sinais de frequências distintas, ou seja, Frequency Division Multiplexing. Ou seja, é uma divisão de multiplexação em frequência. Neste caso, eu envio sinais de natureza distintas, em frequências distintas, cada um conduzindo um tipo de dado diferente. Neste nosso exemplo, nós temos uma portadora para voz, ainda para upstream, 25 canais de dados, e para downstream, ou seja, para download, 225 canais podem ser usados para dados. Para que se faça a instalação do ADSL, é necessário que haja no cliente um modem ADSL e nas operadoras um multiplexador DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer. É um multiplexador de acesso de linhas ADSL. Nada mais é do que um equipamento que faz a simbologia de um conjunto de modems. Cada um dos modems de assinante terá uma porta de conexão que vai fazer a compatibilização entre o modem do assinante e vai fazer a multiplexação, vai servir de multiplexador e demultiplexador no lado da operadora. Essa figura, ela exibe este detalhe da ligação do nosso modem ADSL com este dispositivo, que é o DSLAM, onde serão divididos esses dados, onde eu vou estabelecer a ligação entre o modem e um
dos canais existentes nesse equipamento. Ele se equivale mais ou menos ao que havia anteriormente, quando eu fazia conexões de escadas, em que eu tinha um modem único do lado do assinante e do lado do nosso provedor de acesso, eu tinha um equipamento chamado multisserial, em que eu tinha uma máquina, um computador, gerenciando inúmeros modems através de uma interface chamada multisserial. Essa analogia é bastante própria, apesar de termos aqui envolvido tecnologia muito mais sofisticada, utilizando multiplexação, mas é a mesma ideia. Eu tenho um equipamento com inúmeras portas, cada uma dessas portas simbolizando a existência de um modem único, que na verdade já não é único, ele está integrado a um equipamento mais complexo. Eu tenho, então, neste dispositivo, esses equipamentos, o modem ADSL, o multiplexador do lado do operador e os filtros que são fundamentais para esses ramais de voz. Um detalhe importante que já aconteceu comigo, enfim, e acontece diariamente, eu fui fazer uma manutenção, tirar os cabos de uma posição para outra, e não percebi na hora que conectei que o filtro que eu dispunha no momento não era como o da figura que nós usamos aqui, com um cabinho saindo e duas entradas bem sinalizadas. Era um dispositivo que ele aceitava ser invertido. Quando eu fiz a recolocação, os cabos se encaixavam na posição correta, só que ao inverter aquele cabinho de lá, o que me ocorreu? A minha linha de telefone continuou funcionando e o meu canal ADSL caiu. Eu cheguei até a chamar a operadora reclamando, não, a ADSL caiu, como era bastante comum no início do ADSL, e acabei percebendo antes que chegasse o pessoal do suporte lá da operadora, que eu tinha apenas invertido a direção da conexão do meu filtro, que fez com que o ADSL não levantasse de forma alguma. Um outro detalhe é que para a autenticação feita nas conexões ADSL, se usa o protocolo de autenticação PPPoE. O Point-to-Point Protocol, que é o equivalente de conexão de escada, só que neste caso over Ethernet, porque tradicionalmente entre o modem e a ligação da rede local do usuário se usa a tecnologia Ethernet, que é a mais difundida para conexões em redes locais. Os métodos de comutação que nós citamos lá no início, numa rede comutada, possui vários nós interconectados, chamados comutadores. Eles que criam conexões temporárias entre dois ou mais dispositivos conectados. Dois métodos de comutação têm sido absolutamente importantes na comunicação de dados. A comutação de circuito e a comutação de pacotes. Quando tratamos um foco como temos na nossa disciplina, nós, em muitas circunstâncias, vamos utilizar esses canais de conexão ponto a ponto, de conexões MAN ou WAN, e na maior parte das vezes estaremos utilizando linhas de telefonia que vão simbolizar para nós comutação de circuito, ou seja, a alocação exclusiva de um canal. Quando nós tratamos a comutação de pacotes, o conteúdo de cada bloco transmitido, o pacote propriamente dito, são os objetos que são enviados partindo de uma rede digital que conterão neste pacote informações de cabeçalho que contêm endereços. Estes endereços proporcionam que um pacote tenha autonomia para dirigir-se através da rede, pois os caminhos que ele vai seguir serão decididos pelas informações existentes neste cabeçalho, e não necessariamente pelo estabelecimento de um canal único e exclusivo entre dois dispositivos. Estas duas formas de comutação trabalham em conjunto. O usuário, quando faz uma conexão através de linha de escada, ele está utilizando comutação de circuito.
Mas o que ele está enviando através daquele canal são pacotes que vão até o seu provedor de acesso e do provedor de acesso vão ocupar uma infraestrutura de comunicações onde a comutação de pacotes será fundamental para esse funcionamento, tá? Os comutadores de circuito, na rede de telefonia convencional, usam canais dedicados para comunicação entre telefones. O canal físico pode ser dividido em N canais utilizando as técnicas de comutação FDM ou TDM, comutação multiplexação em frequência ou através do tempo. Na comutação por circuitos, os recursos, largura de banda, buffers, tempo de processamento, são reservados no estabelecimento da conexão e permanecem dedicados da transferência de dados até o encerramento da conexão. Nas redes telefônicas, a sinalização ela tem algumas funções. Serve para fornecer sinais na linha, manter e monitorar chamadas, registrar informações de tarifação e ainda serve para as funções de identificação de chamadas. Os comutadores de circuito, dada a complexidade das tarefas de sinalização, neste caso, foi necessária a implementação de uma rede dedicada exclusivamente à sinalização, independente da rede de transferência de dados. Esta rede de sinalização é que vai ser responsável por aquelas funções que nós citamos. Nós vamos ter, inclusive, bancos de dados atrelados a essa rede de sinalização, onde serão registradas as tarifações. Vamos ter redes de transferência de dados, transferências de sinais, controle de serviços e etc. Rede de TV a cabo. A rede de TV a cabo vem crescendo o uso das redes de TV a cabo hoje em dia por conta principalmente da maior estabilidade dos sinais e a menor dependência que a rede de TV a cabo tem do alcance da ligação entre uma central telefônica e a posição do assinante. As redes de TV a cabo, utilizando em sua maioria no loop local, na ligação entre a última distribuição e o assinante final, utiliza cabos coaxiais. Os cabos coaxiais, como nós vimos lá na aula dos meios de comunicação, nós vimos que um cabo coaxial, tradicionalmente, ele suporta frequências maiores. Isso vai dar uma maior capacidade daquele canal e, ao mesmo tempo, pelo próprio desenho de um cabo coaxial, ele tem uma maior proteção contra interferências externas. A relação sinal-ruído em cima de um cabo coaxial costuma ser menor. Essa rede de TV a cabo, numa primeira fase, ela era unidirecional. Se usava cabo de ponta a ponta, mas era unidirecional, apenas do lado da operadora para o assinante. A segunda geração dessas redes é chamada Hybrid Fiber Coaxial, HFC, para uma referência aos meios de transmissão utilizados, que são uma combinação de redes de fibra ótica até os concentradores próximos do assinante e cabo coaxial, que é usado na última parte da rede, entre o último nó óptico e a instalação final do assinante. A rede de TV a cabo representa atualmente uma alternativa bastante interessante para o acesso residencial em alta velocidade. A largura de banda disponível ela é dividida em FDM usando 3 faixas para vídeo, downstream e upstream. Se utiliza então 6 MHz para cada um dos canais de conexão. Se utiliza entre 5 e 65 e 6,5 MHz para upstream e a faixa de 850 MHz para downstream. Aquele dispositivo que nós temos na residência, ele vai funcionar como modem e vai fazer também, por vezes, a função de multiplexador.
A banda de dados downstream usa a técnica de modulação QAM64, com uma velocidade teórica máxima, apenas teórica, de 30 bits por segundo, 30 megabits por segundo. Hoje, algumas operadoras já conseguem técnicas que oferecem uma banda teórica maior do que essa, mas que não é atingida em qualquer ponto de assinante. É necessário que os concentradores estejam bem mais próximos da residência do assinante. Isso acontece, por exemplo, num prédio novo, bastante populoso, onde haja uma grande quantidade de assinantes. Nesse caso, a operadora coloca dentro daquele condomínio, daquele prédio, ela coloca um concentrador muito mais próximo dos assinantes. Com isso, ela consegue uma qualidade do sinal muito maior do que o assinante normal, que vai ter distâncias tradicionais de comunicação de TV. A banda de dados upstream ocupa uma faixa de frequência mais baixa e usa a técnica de modulação QPSK, que se refere a Phase Shift Keying, ou seja, a modulação em fase, com taxa de cerca de 12 megabits por segundo. A taxa máxima, é claro. O uso de multiplexação FDM permite a divisão da banda, tanto a banda de upstream quanto de downstream, em canais, que são compartilhados entre assinantes de uma mesma região. Ou seja, eu tenho um sinal supostamente de até 30, mas eu posso defasá-lo em frequências para vários assinantes em vários canais que podem chegar até 30 megabits por segundo. Essa rede de dados, ela vai possuir a necessidade óbvia também de termos um splitter, de fazer a divisão, diferente daquele splitter que servia como filtro, né? Aquele splitter que nós falamos lá no ADSL, ele era um filtro. Aqui, nesse caso, é um splitter apenas divisor, que vai nos levar à conexão no modem de conexão de dados e, obviamente, o motivo principal de uma ligação de TV a cabo para o distribuidor de TV. São faixas de frequência tão distintas que não haverá interferência teórica entre esses dispositivos. E volto a repetir que a grande vantagem desta tecnologia é que, com o uso de cabos coaxiais, nós temos muito menores interferências, aquelas interferências urbanas típicas. Afinal, esses cabos vão passar pelas mesmas áreas, vão passar por postes, por exemplo, próximo de cabos de alta tensão, cabos de baixa tensão, sistemas de iluminação pública e, por vezes, eles vão passar muito próximos. Um cabo de par trançado está muito mais sujeito às interferências do que um cabo coaxial. Daí, a linha de TV a cabo possuir uma capacidade de transmissão de dados muito maior, apesar da necessidade de se fazer uma instalação quando na maioria das residências a instalação de telefonia já está lá, tá? Bem, meus caros, nesta aula de hoje, nós identificamos os principais componentes da estrutura de rede telefônica. Diferenciamos padrões de modem e tecnologias de acesso residencial em alta velocidade usando a rede telefônica. Estudamos a comutação por circuito e seu uso nas redes telefônicas. Estudamos a estrutura da rede de TV a cabo necessária na casa do assinante para acesso residencial à internet. E ainda mapeamos na rede de telefonia e na rede de TV a cabo componentes da comunicação de dados. Meus caros, nos encontramos na nossa próxima aula, aula de número 7. Até lá!